Eu queria fazer a primeira leitura, que está na primeira carta de João, capítulo 2, e eu vou ler dos versos 1 até o verso 6. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 até o verso 6. Diz assim o texto: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Glória a Deus. E você pode dizer aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. João, nos trazendo essas palavras, ele começa com uma expressão carinhosa. Filhinhos meus, estas coisas eu escrevo a vocês, para que vocês não pequem, para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu intencionei trazer essa palavra, compartilhar essa palavra, pregar esta palavra esta noite, porque estava conversando com alguém, alguns dias atrás, uma senhora já avançada de idade, e ela conversando comigo, ela não é cristã, ela está num ambiente cristão e não é cristã, ela tem ouvido a palavra todos os dias, mas ainda não tomou a sua decisão. Ela tem ouvido, ela tem sido esclarecida a respeito das coisas de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito da justiça de Deus que está em Jesus. Nós temos falado para ela, outras pessoas têm falado, eu tenho falado, e alguns dias atrás, ela conversando comigo, ela disse, olha pastor, eu vou aguardar o dia do juízo. Palavras dela. Pastor, eu vou aguardar o dia do juízo. Eu vou aguardar o dia do juízo. Eu tenho ouvido a palavra e tal, e tenho ouvido, mas pastor, eu vou aguardar o dia do juízo. E aí, quando acabamos a conversa, o ambiente em que nós estávamos, ela tinha acabado de participar de um culto, e depois eu fui e conversei com ela, porque há uma preocupação no nosso coração de ensinar. Há uma preocupação no nosso coração de esclarecer as pessoas, há uma preocupação no nosso coração de levar a verdade até as pessoas, e aquela pessoa é importante para Deus, assim como cada um é importante, porque Deus trata no geral e trata no particular também. Cada pessoa é importante para Deus, cada alma é indistintamente importante para Deus, tanto a daquele que está ali na esquina deitado sobre um saco sujo, quanto a minha, quanto a sua, a mesma importância tem para Deus. O inimigo nos acusa diante de Deus noite e dia, do que nós fazemos, não do que nós pensamos, mas do que ele vê a gente fazer. Ele está nos acusando, dia e noite nos acusando diante de Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, diz o texto lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, é preciso nós reconhecermos que somos pecadores e que somos carentes do perdão de Deus e que somos carentes da justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inimigo nos acusa de erros que praticamos, de falhas que cometemos, de deslizes que nós damos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos as nossas fraquezas, ele é fiel, Jesus é fiel e ele é justo
para nos perdoar os pecados e, mais ainda, nos purificar de toda a injustiça diante de Deus. Ele é o nosso advogado, ele é aquele, o inimigo acusa e Jesus nos defende. 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 Então diga, inimigo acusa, mas Jesus nos defende. Ele é o nosso defensor público, porque não temos dinheiro para pagar. Na justiça, recorremos à defensoria pública muitas vezes, porque não temos dinheiro para pagar. Quem já recorreu à defensoria pública? Alguém já recorreu? Muitas pessoas já recorreram à defensoria pública. Não temos como pagar, não temos recursos para contratar um advogado formalmente estabelecido, com uma procuração nossa, e às vezes um advogado de nome, para defender a nossa causa. Recorremos à defensoria pública. Temos um advogado junto ao Pai, de graça, de graça, de graça. Jesus, o justo, o advogado. Eu te defendo, meu filho. Eu te defendo. Deixa comigo. Eu vou defender você. A sua causa é minha causa. Afinal de contas, eu morri por causa de você. Eu morri por você. Eu fiz algo que me custou mais. E defender você é menos do que eu fiz, do que morrer por você. Colossenses 1, 20 a 22, o texto diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse comigo mesmo, diz o texto, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis, estranhos e inimigos no entendimento. E esse entendimento nós podemos considerar como sendo a maneira de ver as coisas. Esse entendimento nós podemos considerar como conhecimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por isso Jesus morreu por nós, para nos apresentar junto ao Pai, ao Deus Pai, como alguém que é santo, como alguém que agora está sem culpa, como alguém que agora é irrepreensível. Irrepreensível porque Jesus nos justificou. Se eu me apresentar da maneira como eu estou diante do Pai, eu sou culpado, pelo contrário, eu sou repreensível. Deus vai me repreender muito. Mas se eu me apresento com o meu advogado, com o meu justificador, ele que tem justiça própria, o Senhor me considera santo, porque a santidade de Jesus me alcançou. E ele me livrou da culpa. E ele permitiu que eu me apresentasse diante de Deus como irrepreensível. Romanos 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Só conseguimos obter acesso ao Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé nele, e dessa maneira é estabelecida a paz entre nós e Deus. O homem sem Jesus, ele não se aproxima de Deus. O homem sem Jesus, há um hiato, há um elo, há um afastamento, há um abismo, há uma distância. O homem sem Jesus, ele vive na condição de inimigo de Deus. O homem sem Jesus, ele não tem paz com Deus. Lá no Antigo Testamento existia um sacrifício que era oferecido pelo sacerdote, e ele se chamava oferta de paz. Oferta de paz, porque o homem não tinha paz com Deus. Um homem separado de Deus, e ele não tendo Jesus, é separado, não é justificado, não tem acesso a Deus, está separado de Deus, há uma inimizade entre Deus e o homem. Então Jesus promove a paz. Jesus estabelece a paz. Jesus é o príncipe da paz. Justificados, então, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, verso 1, o texto diz:
Agora, então, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, dessa maneira, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que estamos justificados por Ele, já não pesa sobre as nossas cabeças nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você quiser entender que, quando o texto diz que quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, se você quiser entender também no sentido de que nele crê, quem nele crê não é condenado, e também o que nele crê não está condenado, também fica a seu critério, vai acabar dando no mesmo. Não vamos entrar em discussões teológicas. Se é julgado, se é condenado, se é condenado, se é julgado. Eu fui olhar no original em grego. Olhei no original grego, está escrito julgado. Peguei o dicionário grego-português e vi o termo que estava em grego, olhei a tradução também me deu a direção de julgado. Só elemento para vocês. Mas se você quiser considerar como sendo julgado ou condenado, não vai fazer diferença. Quem nele crê, não é julgado. O que nele não crê, já está julgado. Já está julgado. E até podemos entender que esse julgamento já é condenação, porque se alguém não crê, já está condenado. É claro que ele vai passar por um julgamento, mas sem Jesus, sem justificação, o texto já está passando lá para frente, ele já queimou a etapa. Ele diz: quem nele não crê, já está condenado. É claro que ele foi julgado, mas foi condenado. É claro que ele foi julgado, mas foi condenado. É claro que nós não fomos julgados e não fomos condenados, porque estamos em Cristo Jesus. Quem nele crê não é julgado. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, diz Jesus, e crê naquele que me enviou, ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, o Pai, essa pessoa tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então nós aqui, louvado seja Deus que nós já reconhecemos Jesus. Louvado seja Deus que nós já confessamos Jesus como o justificador, como sendo justo. Louvado seja Deus que nós já reconhecemos Jesus como nosso advogado. Louvado seja Deus que nós já colocamos a nossa fé em Jesus, para que mediante a nossa fé nós tenhamos a sentença de morte livrada da nossa cabeça. Hoje pela manhã, eu pregando lá na igreja de Niterói, eu preguei sobre a excelência de Cristo, sobre a superioridade ou a supremacia de Cristo. Preguei, assim como estou pregando nesta noite, uma mensagem voltada para Cristo e que nós chamamos de uma mensagem cristocêntrica. Direto em Cristo, o centro é Cristo, é Jesus, é o Senhor, é o Salvador, é o justo, é o Filho de Deus. E lá pela manhã nós dizíamos lá a mensagem principal de João, revelando João como filho, como Deus, como Salvador, como aquele que opera milagres. Aqui diz o texto: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E os reis da terra vão confessar, querendo eles ou não. Os nobres da terra vão confessar, querendo eles ou não.
Os sábios da terra vão confessar e vão dobrar os seus joelhos, querendo eles ou não. Vão estar diante de Jesus e vão reconhecer que Jesus é o Senhor. E a língua deles vai proferir esta palavra: Tu és o Senhor. E eles vão se dobrar diante de Jesus e vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, certa ocasião, estava reunido com seus discípulos e fez ali uma enquete, uma pesquisa, e disse assim: olha, pessoal, o que é que as pessoas estão falando de mim? O que é que o povo diz que eu sou? Afinal de contas, qual é o burburinho aí no meio da aldeia? E as pessoas disseram: olha, mestre, algumas pessoas dizem que tu és um dos profetas, até alguém diz que tu és Jeremias, outros dizem que você é o Isaías, outros dizem que você parece com Elias. Elias? Poxa, mas eu pareço em quê com Elias? Aí conversava: com Elias, o pessoal está dizendo que eu pareço com Elias? Mestre, ou a turma aí está dizendo que tu és Elias. E outros diziam tantas coisas, e de manhã também eu estava dizendo lá em Niterói: imagina o que é que as pessoas falaram a respeito de Jesus. Algumas coisas estão narradas aqui no texto, uma meia dúzia de coisas. Uns disseram que tu és um dos profetas, outros disseram que tu era isso. Mas será que foi somente isso que as pessoas disseram? Certamente disseram um monte de abobrinhas. E nós vemos na Bíblia, que chamaram até Jesus de Beelzebu. Disseram que Jesus tinha demônio. Tu tens demônio, tu falas como alguém que tem demônio. Tu és filho de Beelzebu. Olha, chamar Jesus de filho de Beelzebu. Dizer que Jesus tinha demônio. Eles falavam coisas absurdas e tremendas e horríveis a respeito de Jesus. Quem é, afinal de contas, que o povo está dizendo que eu sou? E disseram isso, e disseram aquilo outro, e Jesus então chama Pedro em particular e diz assim: Pedro, mas você, Pedro, eu e você aqui, olha nos meus olhos, Pedro. Você, eu quero saber a tua resposta, Pedro. Quem é que você pensa que eu sou? Quem é que você acha que eu sou? Quem é que eu sou para você? O que eu represento para você? Aí Pedro aproveitou. Pedro disse assim: tu és para mim o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se agradou com aquilo. Olha, não foi carne e sangue que te revelou, não, Pedro. Você não falou à toa, não, mas foi o meu Pai que está nos céus, foi quem te revelou. Ele te mostrou isso, por isso é que você falou. E o que é que Jesus é para nós? O que é que Jesus é para você? Até que você entrou aqui nesta noite, um pouco antes de você entrar, quem é Jesus para você ou quem era Jesus para você? É possível que para muitos de nós, Jesus não era isso tudo que nós estamos falando, não. Mas só que Jesus é tudo isso e muito mais. Pedro disse assim: tu és para mim o Cristo. O Cristo. Ele botou um artigo definido, tu és o Cristo. Aí ele botou de novo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Ou seja, tu és o ungido de Deus. Ou seja, tu és o Salvador. Ou seja, tu és Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o enviado de Deus. Tu és o justo. Tu és o nosso Messias esperado. Eu não quero ter justiça própria. Eu quero ter a justiça que procede de Deus. Mas vós sois dele, diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos dele, de Deus, em Cristo, o qual se nos tornou, Jesus se tornou para cada um de nós, da parte de Deus, sabedoria. Jesus se tornou para cada um de nós, da parte de Deus, justiça. Jesus se tornou para cada um de nós, da parte de Deus, santificação e redenção.
O texto em Romanos 10, versículo 4, 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim aqui entendido como sendo o objetivo. Que fim é este? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. É o final da lei? Pode ser também, em um outro entendimento menor. Neste entendimento que nós trazemos aqui, ou seja, o fim, a finalidade da lei é conduzir as pessoas a Cristo. Qual era a finalidade da lei? Conduzir as pessoas a Cristo. Paulo disse que a lei servia como um aio. Paulo disse que a lei servia como um corredor, como algo que colocava a gente no caminho de Deus. A lei serviu para isto. A lei serviu para nos cercear, nos conduzir a Deus. A finalidade da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei também, em um outro sentido. A lei terminou em Cristo. E o objetivo da lei também era Cristo. O objetivo da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Filipenses 3,9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei alguma, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Que justiça que eu tenho? A justiça que procede de Deus baseada na fé. A justiça que procede de Jesus, que é o justo. Ele é o justo e ele me justifica. E ele justifica você também? Ou você quer ser justificado pelas suas próprias leis, pelas suas próprias obras? As obras não justificam ninguém diante de Deus. A nossa justiça não é própria. A nossa justiça não procede de lei. A nossa justiça tem que proceder de Deus, baseada na nossa fé. Justiça que procede de Deus, baseada, com base na nossa fé, eu e você, para que possamos entrar pelos portais eternos, e nos encontrarmos com o Senhor, e para vivermos eternamente na presença de Deus, amém? Jesus nos justifica. Você quer ser justificado por Deus? Amém, eu também quero. Então eu convido a igreja agora a ficar de pé. O alto. Que amor é esse que não mediu sacrifícios, diz o hino, que deu a sua vida por inteiro para me salvar, que se doou por causa de mim, que enfrentou a cruz por causa de mim, que derramou o seu sangue por causa de mim. Que amor é esse? E se tornou o autor da nossa salvação. Legítimo. Ele conquistou isso, se derramando por cada um de nós. Você quer receber a Jesus na sua vida nessa noite? Quem é aqui que quer receber a Jesus hoje como seu Salvador, para que você receba de Deus a justiça verdadeira? Tem alguém aqui nessa noite que quer levantar a sua mão e dizer: eu quero receber a justiça que vem de Deus, não me apresentar diante de Deus com a justiça que eu achava que eu tinha. Se você está nessa condição, levante a sua mão agora. Alguém que quer levantar a sua mão e dizer para Deus: eu quero, e eu quero também, você também quer. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A nossa oração nessa hora é dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma boa semana e que o Senhor nos leve em paz e segurança. Amém. Um abraço.